Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos compartilhar um trecho da palavra de Deus. E mesmo aí assentado, gostaria que você acompanhasse esse pedacinho da palavra que nós iremos ler. Acompanhasse aí utilizando o seu smartphone, sua Bíblia, né? Ou então projetado aqui, acompanhando a leitura também. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 e 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 e 24. Dá um segundinho aí para você encontrar, se você está usando o seu smartphone ou a sua Bíblia impressa, né? Diz assim a palavra de Deus: E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Curve a sua fronte, vamos orar. Pai eterno, obrigado pelo trecho da sua palavra. Sabemos que ela por si já é capaz de transformar corações humanos. Mas nós pedimos a Ti que o Senhor possa continuar ministrando as nossas vidas de uma forma poderosa nessa noite. Usa-me, Deus, como instrumento do Senhor, assim como o Senhor assim desejar. E que cada vida seja impactada pela palavra do Senhor nessa noite. É o que nós pedimos, Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos trabalhando uma série. E dentro dessa série que se iniciou agora, a semana passada, até que Ele venha, né, você precisa cuidar de várias questões que estão relacionadas ao ser humano. Foi falado sobre a questão de cuidar dos recursos na semana passada. E hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre um aspecto muito importante para todo cristão, para todas as pessoas. E o tema nessa noite é: até que Ele venha, cuide de sua vida espiritual. Diga comigo, eu preciso. Ixi, está fraco, irmão. Mais alto, mais forte. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Você já parou para pensar que nós temos vivido dias tão corridos? Parece que, eu estava conversando ontem, uma pessoa me disse assim: nossa, parece que o tempo está ficando abreviado mesmo. Parece que as 24 horas do dia não são mais 24 horas. Parece que falta minutos, parece que faltam segundos, faltam até dias na nossa semana. Mas isso faz com que a gente viva sob uma pressão tremenda, sob crises, incertezas, sob desafios que se apresentam diante da gente, e a gente muitas vezes não sabe o que fazer. Mas a Bíblia está dizendo que nós precisamos também cuidar da nossa vida espiritual, até que Ele venha. Até que Ele venha, cuide da sua vida espiritual. Eu não sei se você parou para pensar, mas parece que nós vivemos diante de um hiato. Parece que nós estamos vivendo entre o já, o que aconteceu, Jesus já veio numa primeira vez, amém? Jesus veio uma primeira vez, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Jesus veio, então nós estamos entre o já e o ainda não. Já aconteceu a realização de uma promessa, mas ainda não finalizamos todo esse ciclo. E esse ciclo se finaliza quando Jesus vier buscar a sua igreja. Nós estamos vivendo esse período do já aconteceu e ainda está por acontecer algo. E dentro dessa dinâmica a gente precisa pensar que a gente tem que estar preparados. Caminhamos num mundo que é mau. Caminhamos num mundo que labuta contra a igreja. Estamos nesse mundo, vivendo nesse mundo. Assim como foi falado no domingo passado, né, sobre a Babilônia. Ali estavam homens que decidiram se portar de forma diferente, mesmo estando num ambiente hostil. O mundo, para nós cristãos, é hostil. Mas nós precisamos viver e precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Não se esqueça disso. Estamos
caminhando todos os dias na direção. Estamos indo em direção àquela realização da promessa perfeita. Estamos nessa jornada sagrada, caminhando entre a cruz e a coroa, entre a redenção e a restauração final. Mas precisamos concluir isso. E diante disso, nós precisamos pensar acerca da nossa espiritualidade. Precisamos desenvolver isso todos os dias. Agora, a espiritualidade bíblica que a gente está falando, ou esse cuidado com a nossa vida espiritual, é diferente do conceito secular. Ou seja, o conceito secular ele vai falar de uma espiritualidade pautada no autodesenvolvimento, ou na busca por harmonia com forças cósmicas, impessoais. Agora, a espiritualidade bíblica, ou a vida cristã saudável, ela está fundamentalmente, intimamente ligada à figura de um Deus trino, que começa em Cristo e finaliza em Cristo. Jesus é o centro da espiritualidade do cristão. E ele é um agente de inter-relação. Nós nos relacionamos com esse Jesus todos os dias. Essa espiritualidade é que nós estamos falando. É dessa vida espiritual que nós estamos falando. Pautada em Jesus. E para isso nós precisamos entender que há 3 formas, ou 3 práticas que são essenciais para cultivar uma vida saudável, espiritualmente falando. A primeira delas, que eu gostaria de compartilhar com você, você precisa estar cultivando a comunhão com Deus. Eu gostaria que você, se tivesse a liberdade, falasse para a pessoa do seu lado, cultive a comunhão com Deus, por favor. Cultive a comunhão com Deus. Isso. Está desanimado, irmão? Fala com mais força aí, cultiva a comunhão com Deus. É isso aí, com alegria. Irmãos, cultivar a comunhão com Deus, ele é básico para o ser humano. É o próprio fundamento sobre o qual o cristianismo está estabelecido. Agora a questão é, como é que eu faço isso? Nós temos 3 práticas que são muito eficazes nesse sentido. Primeira coisa que eu queria comentar com você, dentro do cultivar essa comunhão, é que você precisa ter comunhão na palavra. Como que você vai conhecer um Deus se você não o busca mediante a leitura da palavra? Porque é aqui que ele se apresenta. O nosso Deus se apresenta dentro do nosso livro, a nossa Bíblia, o livro de regra, o livro de fé que nós carregamos. É aqui que ele se revela. Primeira coisa que você tem que entender, você tem que ter comunhão com a palavra. O segundo aspecto é que você desenvolve isso através de uma comunhão de oração, ou na oração. Você só conhece Deus se relacionando com esse Deus, através da meditação, da leitura da Bíblia, da leitura da palavra, e orando. E oração não é monólogo. Oração é um relacionamento com o nosso Senhor, abrindo, rasgando o coração diante dele, apresentando quem nós somos de fato. E é isso que ele quer ouvir de você. O que você é de verdade. Reconhecendo os nossos erros. Muitas vezes até gemendo, chorando diante dele. Não apenas através da oração, mas também adorando a Deus. E essa adoração, ela não necessariamente é um louvor corporativo, como a gente fez aqui hoje. Mas a adoração, é uma postura de constante reconhecimento de quem Deus é, da bondade dEle, da fidelidade dEle. E isso você pode fazer todos os dias. É um exercício que você desenvolve, irmãos. Nós estamos às vezes preocupados em fisicamente estarmos bem e nos esquecemos de nutrir o nosso espírito. Falando palavras de gratidão a Deus,
lembrando dos feitos dele, adorando na beleza da tua santidade, reconhecendo aquilo que ele é. Mas não basta apenas nós termos uma comunhão ou cultivar uma comunhão. O segundo aspecto que a gente percebe nessa construção, dessa busca por uma vida espiritual saudável, faz com que nós tenhamos que ser vigilantes. Você precisa ser vigilante. Diga comigo, eu tenho, mais forte, eu tenho que ser vigilante. Irmãos, a palavra de Deus nos diz em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. O Senhor já está dizendo, olha, vocês precisam ficar atentos. Sejam vigilantes. Cuide, vigie. Porque você não sabe o que pode acontecer daqui a pouquinho contigo. E aqui alguns aspectos dessa vigilância. Primeiro que você precisa desenvolver é uma vigilância contra o pecado. Porque o pecado ele é sorrateiro. Ele vai entrando devagarzinho e você não vai percebendo. Parece coisas que são inofensivas. E isso vai minando. Vai tirando de você essa capacidade que você tem de muitas vezes buscar a Deus. Porque isso vai te desanimando, você vai olhando e fala assim, nossa, eu não sou nem merecedor de pedir perdão. Eu sou tão pecador. E isso vai te afastando cada vez mais de Deus. Esquecemos-nos do sacrifício de Jesus naquela cruz. De que Ele morreu por nós, morreu por mim, morreu por você. Para nos livrar do império das trevas. Nos reconciliar com Deus e nos amar. Meus irmãos, seja crítico, tome cuidado, faça um autoexame regular e honesto quanto à sua postura. Vigie contra o pecado. Joe Owen, ele escreve uma frase que é muito interessante, ele é um teólogo, e ele diz assim que esteja matando o pecado, você precisa. Esteja matando o pecado ou o pecado estará matando você. Trocando em miúdos, ou você mata o pecado ou ele mata você, ou ele te mata. Precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos estar atentos. Uma outra vigilância que nós precisamos ter é contra a influência do mundo. Nós estamos sendo bombardeados com informações. Ou com falta de informação, né? Ou desinformação. Aquilo que era certo parece que está ficando errado aos olhos dos cristãos. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa na onde eu trabalho, e eu falei assim, nossa, a gente educa os nossos filhos para que os nossos filhos tenham uma postura em todos os ambientes, e aí de repente você começa a ver crianças tendo atitudes diferentes daquelas que nós acreditamos ser saudáveis. E aí essa criança às vezes tem que ser ensinada a se proteger, e às vezes tem que até agredir uma outra criança para não ser agredida. E a mãe falava assim, isso é uma verdade, parece que a gente está ficando fora do centro, desconectado com esse mundo. E a mãe chorava na minha frente porque o filho dela foi agredido. E ela falava, eu ensino ele não a revidar, mas como que eu vou fazer isso? Ele vai ficar apanhando até quando? Olha só como o mundo está ficando diferente. O mundo tem pregado coisas contrárias à nossa crença. Tentado fazer com que compremos a ideia de que o errado é certo. Tome cuidado com isso. O cristão precisa estar ancorado na verdade imutável da palavra de Deus. Uma outra vigilância, meus irmãos,
os sinais do tempo. Não ficamos apegados àquilo que o Apocalipse apenas diz, mas estejamos antenados com aquilo que tem acontecido no mundo. A natureza geme. As pessoas cada vez mais e mais desregradas, causando transtorno, trazendo dificuldade, criando dificuldade, nos pressionando. E nós precisamos entender que as profecias estão acontecendo. As profecias que estão nos livros tanto de Daniel quanto de Apocalipse estão acontecendo. E isso é fato. Fiquemos atentos quanto a isso. E por fim, para que você cuide bem da sua vida espiritual, tenha uma vida espiritual boa, sirva ou esteja servindo ativamente. O Senhor te chama para participar de um tempo. E esse inteirinho onde a gente está vivendo, ele não é para que você fique de braços cruzados, apenas vindo no culto e aqui recebendo uma palavra. Não, você está cultuando a Deus. Você está nesse lugar porque o Senhor te chamou, te trouxe até aqui. E é interessante porque dentro disso também o Senhor nos dá dons e talentos. Mas esses dons e talentos não são para nós, para sua autopromoção. Os dons e talentos são para a edificação da igreja, edificação do corpo, para trazer saúde espiritual para a igreja, saúde espiritual para os pequenos grupos, saúde espiritual para as células, para as redes. O nosso Deus te dá essa capacidade. E sirva nesse lugar. Sirva aqui na IPI Dourados ou em qualquer outro canto na onde você estiver, propagando o Evangelho, porque é para isso que fomos chamados. Propagar o Evangelho. Irmãos, existe uma grande comissão sobre nossas vidas. Ide, portanto, por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Para nós mantermos uma vida saudável, nós precisamos aprender a servir. A sua espiritualidade, ela é aperfeiçoada no momento que você começa a servir. Seja no multirão, seja lavando o copo, seja varrendo o chão, recepcionando pessoas, fazendo um café, dando um copo de água, abraçando, segurando plaquinha, levando uma palavra, visitando os enfermos, ou simplesmente participando de todo o coração de um pequeno grupo, estendendo a mão àquele que bate na sua porta, ou olhando com carinho e afeto para aquele que está precisando falar um pouco mais daquilo que tem experimentado e vivenciado. Sirva ativamente, porque uma vida espiritual saudável indica transformação em nós, transformação em você, transformação nas relações interpessoais que você tem, na integridade moral, fazendo com que você não simplesmente cumpra um rito religioso, mas que você, a partir do momento que entende quem Deus é, você começa a amá-lo cada vez mais, e por isso você muda. Ou seja, na transformação do caráter, onde você entende quem Jesus Cristo é. E você, não por causa das atividades externas, mas internamente começa um movimento de transformação. Nessa tensão entre irmãos, entre já e ainda não, nós somos chamados a viver numa espiritualidade vibrante. Algo vibrante. O Evangelho puro. O Evangelho que é transformador. Um Evangelho que não apenas transforma a vida, mas transforma realidades. Talvez você esteja falando, eu preciso viver isso,
minha espiritualidade não está boa, minha vida espiritual não está legal, parece que eu estou desanimado, parece que eu estou querendo parar. Mas eu queria te dizer nessa noite que você não pode parar, porque nós estamos entre o já e o ainda não. Mas esse ainda não está por acabar, porque o nosso Senhor Jesus está voltando. Dê um glória a Deus. Jesus está voltando, meu irmão. Opa, tá esquentando. Jesus está voltando. O nosso Redentor está vindo buscar a sua igreja. E Ele espera que você esteja saudável. E você precisa estar saudável por isso, para que você possa ir com Ele, morar no céu. Jesus está voltando. Sua volta é imediata. Não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que Ele está aqui. Gostaria de convidar você a ficar em pé, para que pudéssemos declarar de uma forma muito breve: Maranata, Maranata. Diga comigo: Maranata. Maranata. Ora vem. Ora vem. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Gostaria que você proclamasse então. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Diga alto a Ele. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor é o Deus que está voltando para nos levar para morar contigo no céu. E obrigado, Senhor, obrigado por essa igreja que tem entendido que precisa viver com uma fé inabalável, precisa entender que a nossa fé está somente em Ti. Senhor, nos ajuda nesse tempo. Fortalece-nos, ó Deus, que a nossa espiritualidade possa estar sadia, que a nossa vida espiritual seja sadia, para o louvor e glória do Seu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém.